Biografia de William Carey, capítulo 5. Um entusiasta miserável. William, nervoso, se sentou ao reunir os pensamentos durante uma pausa na conversa em uma das reuniões da Associação Fraternal dos Ministros. Um dos ministros mais antigos, o reverendo Hyland, pai do amigo de William, John Hyland, sugeriu que talvez um dos membros mais jovens pudesse ter um novo tópico para a conversação. Todos os olhos pareciam se voltar para William, que sabia o que queria dizer, mas não sabia como dizer da maneira correta. O assunto dizia respeito às missões. Quanto mais William lia a Bíblia, mais convencido ele se tornara de que Deus esperava que os cristãos compartilhassem a mensagem do Evangelho com outras pessoas, até mesmo com as pessoas do outro lado do oceano em terras recém-descobertas. Isso significava que as igrejas na Inglaterra tinham a obrigação de enviar missionários para esses lugares recém-descobertos. Esse não era um conceito popular em 1787. A maioria dos ministros acreditava que Jesus dera a tarefa de partilhar a mensagem do Evangelho aos 12 discípulos e que quando eles morreram, o mesmo havia acontecido com o trabalho em si. Agora, ninguém era obrigado a compartilhar a fé, muito menos em regiões perigosas e desconhecidas. Vários cristãos chegaram a dizer que se Deus quisesse que os pagãos de outras terras ouvissem a mensagem do Evangelho, ele poderia lhe dizer sem a ajuda de seres humanos. Afinal, ele era o Todo-Poderoso, não era? Reverendo Carey, você já levantou um tópico? Perguntou o reverendo Hyland. Sim, disse William, ajustando a peruca enquanto ainda tentava colocar os pensamentos em ordem. Então gaguejou. Eu gostaria de discutir a ideia de que quando Jesus Cristo deu o mandamento aos discípulos de pregar o Evangelho até os confins da terra, ele quis dizer que isso incluía não apenas os discípulos que estavam vivos naquele tempo, mas todos os que o seguiriam a partir desse momento. O reverendo Hyland lançou a William um olhar irado, enquanto limpava a garganta. Aqui temos o exemplo de um jovem que não sabe nada sobre os planos de Deus. Ele disse com naturalidade. O Todo-Poderoso não precisa de um homem para falar por ele. Ele iluminará os pagãos à sua maneira, quando achar adequado. Não é nosso lugar interferir no processo. Ele olhou para William e apontou um dedo em sua direção para criar efeito antes de continuar. E você, meu jovem, é um entusiasta miserável por sugerir o contrário. Com isso, a discussão acabou. William ficou sentado em silêncio, pensando no que havia sido dito. Ele era realmente um entusiasta infeliz, intrometendo-se em coisas às quais não sabia nada? O reverendo Hyland Sênior estaria certo? Ele deveria desistir da meta de partilhar a mensagem do Evangelho com os pagãos? Ele entendeu que teria que dedicar mais atenção e de maneira mais séria ao assunto. As observações do reverendo Hyland Sênior tinham a intenção de impedir que William considerasse o papel do cristão na evangelização do mundo. De modo surpreendente, porém, elas o encorajaram. Quanto mais William pensava nos argumentos apresentados, mais estudava para ver quem estava certo. Enquanto estudava, tomava notas de forma cuidadosa. Em pouco tempo, as anotações se transformaram em um ensaio que logo se transformou no manuscrito de um livro. William encontrou o tempo extra necessário para trabalhar no manuscrito a partir de uma fonte improvável. Guns, o homem para quem fazia os sapatos sob contrato, era membro da igreja de Andrew Fuller em Kettering. Quão bom ministro William Carey estava se tornando. O Sr. Gant começou a pensar que o sapateiro que havia contratado para trabalhar para si estava desperdiçando seus talentos. Então escreveu uma carta para William Carey em que disse: Eu não acredito que você deva estragar mais do meu couro. No entanto, você pode prosseguir o mais rápido que puder com o seu latim, grego e hebraico. Assim, vou dar a você da minha própria bolsa 10 shillings por semana para isso. Que surpresa aguardava William quando abriu a carta. De suas economias, Gant ia pagar a mesma quantia que ele ganhava fazendo sapatos, só que agora ele ganharia o dinheiro para estudar e se tornar um ministro melhor. William continuou a escrever e estudar, ensinar a si mesmo hebraico e holandês, para acrescentar o latim e grego. Ele não poderia ter ficado mais feliz.
As coisas em casa também estavam indo bem. Félix agora tinha 2 irmãos menores, William Jr. e Peter, que receberam o nome do tio favorito de William. Na maioria das vezes, Dolly também estava bem, embora algumas vezes ela sentasse e ficasse olhando para paredes. Ela também chorava facilmente e às vezes se esquecia de cuidar dos filhos. Isso preocupava William, mas não havia muito que ele pudesse fazer a respeito. A mãe dele morrera em 1787, um ano antes do nascimento de William Jr. Agora William não tinha ninguém a quem pedir ajuda. Embora ele tivesse o manuscrito para o livro guardado em segurança em uma bolsa de couro debaixo de sua cama, William não podia se dar ao luxo de publicá-lo. 10 libras, a quantia necessária para publicá-lo, equivalia a 1/7 de sua renda anual. E ele não poderia dispor dessa soma. Além disso, ele não poderia saber se alguém compraria um exemplar se fosse publicado. De fato, se muitas outras pessoas pensassem da mesma maneira que o reverendo Hilland, William poderia muito bem ser expulso da cidade por publicar o manuscrito. O ano de 1789 trouxe outra mudança para William, que foi convidado a se tornar pastor de uma igreja batista um pouco maior, porém mais problemática. Em Leicester, William aceitou o convite para pastorear a igreja, mesmo que isso significasse ter de mudar para a menor casa de campo em que ele já vivera. Com 3 meninos barulhentos e a esposa esperando outro bebê, não foi fácil se encaixar no chalé. No entanto, todos fizeram o melhor possível. O salário de William na nova igreja era a mesma pequena quantia recebida antes. Com a família crescente, William mais uma vez precisou pensar em uma forma de obter renda extra. Ele decidiu tentar dar aulas na escola de novo, ainda que não fosse sua atividade favorita. Não havia escola em Leicester, e ele tinha certeza de que poderia atrair alunos suficientes de forma a valer a pena. É claro que ensinar na escola deixaria William mais ocupado do que nunca. Ele ensinava de 9 às 17 horas. Para encaixar tudo, elaborou um horário rigoroso para suas noites. O cronograma que ele seguia era o seguinte: segunda-feira, estudo de idiomas estrangeiros e tradução de algum material. Terça-feira, estudo de ciências, história e composição. Quarta-feira, pregar na igreja. Quinta-feira, visitar os amigos e membros da igreja. Sexta-feira e aos sábados, preparar o sermão. Domingo, pregação. Somadas a isso estavam as responsabilidades de William como secretário do Comitê dos Dissidentes, que envolvia pregar em cidades próximas e participar de reuniões ministeriais. Ou seja, William Kelly era um homem muito ocupado. O próximo bebê Kelly a nascer foi uma menina, que recebeu o nome de Lucy. Às vezes William se sentia triste ao olhar para ela. Ela lembrava muito a primeira filha que morrera. Tragicamente, quando Lucy contava 18 meses de vida, ela também ficou doente e morreu. William ficou muito entristecido com sua morte, e Dolly foi vitimada por uma forma ainda mais profunda de depressão. Foram necessárias muitas semanas antes que ela pudesse voltar às atividades familiares. Felizmente, a irmã mais nova de Dolly, Kit, interveio para ajudar William com os meninos. Apesar da tragédia familiar e de sua agenda ocupada, William sempre teve em mente a ideia de contar às pessoas em países estrangeiros a mensagem do Evangelho. Ele continuava a aprimorar seu manuscrito até por fim concluí-lo. Ele já havia recebido até mesmo um título: A Inquirição sobre a Obrigação Cristã de usar meios para a conversão dos pagãos em que são considerados o estado religioso das diferentes nações do mundo, o sucesso de antigos empreendimentos e a praticabilidade de outros meios. Era um título muito longo, mesmo para os dias em que os títulos longos dos livros estavam na moda. Quando o manuscrito foi publicado, a maioria das pessoas acabou por chamá-lo A Inquirição. A obra estava dividida em 5 capítulos. O primeiro lidava com a questão de os cristãos ingleses terem a obrigação e a responsabilidade de contar o Evangelho às pessoas de outras terras. O segundo capítulo cobria todo o trabalho missionário ocorrido desde os dias de Jesus. Ele exigiu muita pesquisa e incluía uma história do mundo. O terceiro capítulo consistia em uma pesquisa de tudo o que os ingleses sabiam sobre o resto do mundo.
William passou muitas horas reunindo 23 páginas de tabelas sobre os diferentes países. Cada tabela mostrava o nome do país ou da ilha, comprimento e largura, população estimada e suas religiões, costumes e crenças. William havia começado a pesquisa básica para o capítulo 8 anos antes, quando desenhara o mapa do mundo na escola em que ensinara. Quando terminou sua pesquisa, William Carroll provavelmente sabia mais sobre geografia mundial que qualquer outra pessoa na Inglaterra. De fato, seu livro continha mais geografia, história e religião do que havia sido colocado em um único livro antes. O quarto capítulo do livro de William tratava sobre como os cristãos poderiam pregar a mensagem do Evangelho em terras estrangeiras. Ele delineava alguns perigos e dificuldades a serem enfrentados pelos missionários e explicava a melhor maneira de viajar para lugares distantes e como evitar ser morto por pagãos quando chegasse lá. O texto também versava sobre os alimentos de ingestão segura e como encontrar um lugar para morar e aprender uma língua estrangeira com rapidez. William leu todos os livros à sua disposição para a preparação do capítulo, embora tivesse muito conhecimento de primeira mão para compartilhar sobre o aprendizado de idiomas estrangeiros. O quinto e último capítulo lidava com o levantamento de fundos necessários para partir como missionário em outro país. Para a sua época, a inquirição era o artigo cristão mais bem pesquisado já escrito, e William Carroll queria desesperadamente publicá-lo. A questão era como. Em 1791, logo depois de concluir o trabalho da versão final do manuscrito, William participou de uma reunião de ministros na cidade de Birmingham, onde foi apresentado ao jovem chamado Tom Putz. Tom fora à América e William queria saber tudo sobre a viagem e ficou muito interessado pelas descrições de Tom do terrível comércio de escravos que ele vira nos Estados Unidos. Logo, os dois homens debatiam sobre vários temas e William começou a falar sobre a necessidade de missionários. "Você deveria escrever sobre o assunto", exclamou Tom Putz. Depois de ouvir as razões de William sobre a necessidade do envio de missionário para terras estrangeiras, todo cristão precisa ouvir o argumento a favor das missões, explicado da forma tão clara que você acabou de me dizer. William comentou de forma tímida: "Na verdade, está tudo escrito. Então me diga, onde posso comprar um exemplar do seu livro? Qual é o título?" perguntou Tom ansiosamente. William admitiu que o livro ainda não havia sido publicado por falta de fundos. "Esta mensagem deve ser passada adiante", Tom exclamou. "Eu consideraria uma honra pagar a publicação do livro." Fiel à sua palavra, Tom Putz pagou a primeira impressão, que foi publicado em 12 de maio de 1792 e vendido por £1,06. 3 semanas após a publicação do livro, William deveria falar em uma reunião de ministros batistas. Como sempre, ele falou sobre a necessidade de missionários. No entanto, desta vez, algo estava diferente. Muitos de seus colegas ministros já haviam lido seu livro e começaram a entender o que ele vinha dizendo há tanto tempo. William Carroll terminou o discurso com 2 frases que soariam por todo mundo por mais de um século após sua morte. "Espere coisas grandes de Deus. Tente coisas grandes para Deus." Por fim, vários ministros, colegas de William, estavam convencidos de que era hora de tentar algo para Deus. Em 2 de outubro de 1792, um grupo de 12 ministros se reuniu para fazer planos. Entre eles estavam os amigos de William, John Hyland, Andrew Fuller e John. Os homens eram todos ministros de pequenas igrejas, repletas de agricultores e trabalhadores pobres. Alguns recebiam dinheiro suficiente por seus deveres pastorais para sustentar a família, enquanto outros, como William, precisavam de um segundo emprego. Todos eles queriam fazer algo para promover a causa das missões. Mas o quê? No final, eles decidiram iniciar uma sociedade designada, Sociedade Batista Particular, para propagar o Evangelho. Cada um no grupo prometeu contribuir com todo o dinheiro possível para a nova sociedade. Quando todas as promessas foram somadas, totalizaram 13 libras. William se comprometeu a dar todo o dinheiro obtido com o livro. Para William, algo muito maior que o dinheiro havia acontecido na reunião. Por fim, depois de anos pregando sobre a necessidade do envio de missionários, o livro de William conseguiu convencer um grupo de homens a levar o chamado a sério.
William mal podia esperar para ver o que aconteceria em seguida. Muitas perguntas foram feitas na primeira reunião oficial da Sociedade Batista Particular para a Propagação do Evangelho. Quais as qualificações dos missionários? Alguém conhecia uma pessoa qualificada e disposta a ser enviada como missionário? Onde seria um bom lugar para enviar um missionário? O que ele deveria fazer quando chegasse lá? O missionário deveria ter um emprego? Ele deveria levar consigo a família? Precisaria viajar de volta à Inglaterra para relatar seu progresso? Afinal, nunca houvera uma sociedade missionária inglesa antes, portanto não havia um padrão a seguir. Obviamente, muitas coisas careciam ser pensadas antes do envio do primeiro missionário. Enquanto os ministros lidavam com todos os detalhes, uma pergunta não formulada pairava no ar: quem queria ser o primeiro missionário?